Bom, então, o que nós precisamos saber na hora de comprar um aquecedor a gás de passagem? Existem duas categorias de aparelhos. Aparelhos que a gente chama de mecânicos e os aparelhos digitais. Os aparelhos mecânicos, eles vão ter geralmente 3 botões de regulagem. Um botão de regulagem da água, que ele vai aumentar ou diminuir a vazão da água. Consequentemente, como ele tem potência fixa, a temperatura da água também vai variar conforme a vazão. Menos vazão, mais temperatura da água. Mais vazão de água, menos temperatura. Nós temos um outro botão e ele vai regular a altura da chama. Então, quando eu preciso mais temperatura na água, eu tenho que botar a chama na temperatura máxima e vou regulando a temperatura. Essa temperatura ela varia conforme a temperatura de entrada da água também. Então, por exemplo, se eu tenho um aparelho regulado para inverno com a minha altura da chama no máximo e a temperatura da água de entrada começa a aumentar, ou eu chego no verão, o meu aparelho vai mandar uma temperatura mais alta e aí eu vou ter que fazer uma regulagem diminuindo a chama. Em alguns casos não é possível fazer a regulagem. Aí nós temos um terceiro botão que ele desliga parte do queimador do meu aquecedor. Aí eu consigo elevações bem pequenas na água para atender a minha condição de verão. Existem alguns aparelhos desses modelos mecânicos ou de potência fixa que tenham um pequeno mostrador digital. Esse mostrador digital apenas mostra a temperatura da água. Nós não fazemos a regulagem como um aparelho digital. Nós não conseguimos regular. As regulagens são nos 3 botões. Ele só vai informar a temperatura que está a nossa água. Muitos clientes compraram esse tipo de aparelho como se fosse um aparelho digital. Então, o aparelho mecânico, ele vai ter a sua entrada de água. A entrada da água por esse tubo vai circular na serpentina, serpenteia na nossa câmara de combustão e passa em um trocador aletado na parte superior. Aqui desce e vai sair para o nosso consumo. No momento que a água entra, passa por uma válvula de ar que vai fazer o acionamento do gás. Dependendo da regulagem, vai manter uma determinada altura de chama no nosso queimador. O nosso aparelho digital ele funciona um pouco diferente. Nós vimos que existem alguns aparelhos mecânicos que têm um termômetro. Aquele lá indica a temperatura da água. Nesse modelo, nós vamos colocar uma temperatura que nós queremos que a água saia no nosso aparelho. Então, basicamente nesse aparelho nós temos um botão que vai ser liga-desliga, um botão que aumenta a nossa temperatura da água e um botão que baixa a temperatura da água. Então o que acontece? O nosso aparelho, à medida que a água entra no aparelho, não importando a temperatura de entrada, ele vai largar na temperatura determinada no nosso painel digital. Da mesma forma que se eu tiver variação na vazão do meu aparelho, ou seja, entra mais água, ele vai aumentar a chama automaticamente e vai manter a água, teoricamente, na temperatura digitada no painel. O aparelho digital ele é bem mais sofisticado, dá para notar em relação ao aparelho de potência fixa. Então ele tem a sua entrada de água, a sua câmara de combustão, no mesmo estilo do outro, sua serpentina aletada e a saída de água para consumo. Na saída do aparelho tem um sensor de temperatura que vai indicar a temperatura da água e aqui na entrada ele tem um sistema de medição da vazão da água e com esses 2 parâmetros a nossa placa eletrônica vai regular a altura da chama para que essa fique adequada
a saída da água na temperatura determinada.